Fala, meu Agora irmão. sim, Como é agora que você deu tá? certo. Como é que estamos? Tudo bom? Tudo bem. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Graças a Deus, bem. E você, meu irmão? Tudo jóia, tudo na paz de Deus, Que bom. vivendo um dia após o outro, rumo à eternidade, à cidade de Deus, como diria Agostinho Amém. de Hipona. Amém. Hoje eu quero mais ouvir e perguntar, questionar do que falar sobre o assunto. A ninguém mais que você, especialista nessa questão, para tornar claro até o que a gente conversou ali no privado um pouco sobre esse clamor público do possível perdão bilionário, né, que passou, acho que pela Câmara Federal, pelo presidente e tal, e aquilo gera uma comoção pública ali no populacho, né, Uhum, no homem comum, que não sabe muito bem o que está acontecendo. Eu até repostei um vídeo de vocês, não sei uhum. se você viu, Sim, eu e eu vi. mostrei para todo mundo, para minha esposa, dizendo, olha que interessante, né? Porque às vezes a gente se comove com algo que às vezes a gente não tem total conhecimento jurídico, legal daquilo, né? Uhum. Então, se apresente e fique à vontade aí para meter bala. Tá certo. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite para estar com a tua assistência aí, com os teus seguidores, com o pessoal que acompanha o teu trabalho. Eu me somo a eles, sou um admirador aí do teu trabalho já há algum tempo. Tenho um grande amigo aqui no Sul, que é teu amigo pessoal, o pastor Jack, que algumas vezes já falou muito bem aí de ti, do teu ministério. Ele tem um ministério parecido aqui. Desde o começo da Cavalo Branco aí, eu tenho participado, tenho estado junto, pelo menos desde que eu Que conheço a legal. Cavalo Branco, né? Que legal, Então cara. é uma alegria aí tá contigo, né? Como diria o Jack, bacon é vida. Então vamos lá, né? E eu Não, sou um cara, cara ele que veio gosta aqui, de ó, bacon, né? deixa eu abrir esse parêntese. Eu conheci, a gente se conhecia virtualmente, eu falei, deixa eu trazer o Jack aqui no encontro de homens. Eu fiz um mega encontro aqui de homens, aí o Aham. cara deu 10 mandamentos da masculinidade, um deles é coma bacon para não virar viado. É muito bom, Eu, né? Você é louco, cara. Cara, eu gosto muito de bacon, de torresmo, então foi amor à primeira vista o Jack, né? Pô, quando o Jack falou que torresmo não é pecado comer torresmo, então me abracei no homem e até esses dias ele estava lá em casa, lá, a gente comeu um torresminho, uma graxa. Veja, pastor, Deus, a gente sabe que Deus não é bobo, né? Deus não é bobo. Lá no sacrifício, o que ia para Deus? Não era Ah, gordura? Não era graxa? oh, Porque é melhor, tchê. Isso é óbvio, né? Mas agora, antes que as nutricionistas nos matem, de alguma forma conseguir hackear nossa live aqui para nos derrubar, vamos para o nosso assunto aqui. Bom, vamos. eu há muitos anos trabalho com igreja aí, há 17 anos, junto com o Jean Regina, trabalho com igreja, e desde 2008, em 2008 nós decidimos escrever um livro, porque quase não tinha livro sobre esse tema, sobre direito religioso, era difícil de achar. Na verdade, sobre direito religioso não tinha. Tinha temas, digamos assim, que específicos, né? Pensa assim, em teologia sistemática. Hoje Uhum. existem várias, mas pensa que não existe teologia sistemática. Aí tem um livro que fala sobre salvação, outro fala sobre pecado, o outro fala sobre soteriologia, salvação, e, enfim, era assim, né? Era assim o direito religioso no Brasil. Então nós pensamos, vamos escrever uma obra que sistematize o direito religioso. E aí começamos a escrever em 2008 e fomos terminar só em 2018, né? Muito fruto da nossa experiência, do nosso trabalho com igrejas e tal. Então a ideia do direito religioso é como se fosse uma teologia sistemática, né? Nós colocamos ali os assuntos que nós entendemos que são importantes para o direito religioso, tanto teóricos quanto práticos. Então a Que ideia legal. seria de ter uma ortodoxia e uma ortopraxia
do direito religioso nessa obra azul, né? Então, assim nasceu o direito religioso, o livro Direito Religioso, e junto com muitos outros colegas aí estamos disseminando a importância desse tema e a autonomia constitucional dele. Por quê? Porque quando a gente fala de religião e de direito, pastor, muitas pessoas elas ficam com um ponto de interrogação na cabeça. Primeiro, porque como assim direito religioso? Isso existe? Né? É uma pergunta. E segundo, por que a religião precisa de direito? Por que a igreja precisa de direito? Eu não vou entrar aqui na história, porque o nosso tempo é curto e não é esse o nosso tema, mas, assim, muito rapidamente, lá na aurora da civilização, as primeiras civilizações, a civilização mesopotâmica, os assírios, os egípcios, como é que eles organizavam a sua sociedade? A partir do cosmos. E essa visão que eles tinham do cosmos era uma visão religiosa. Né? Qual foi a primeira sociedade que não foi organizada a partir do cosmos? Foi o povo hebreu. Foi o povo hebraico. Por quê? Porque o próprio Deus, por meio entregou para Moisés a ordem social. Né? Veja, então, quando a gente fala de ordem social, quando a gente fala de sociedade, de comunidade, ela está intrinsecamente ligada à religiosidade. Porque a sociedade, a ordem social, a configuração da sociedade se deu ou por meio de mitos ou por meio da própria revelação geral na palavra de Deus, né? Do Decálogo e das outras leis cerimoniais e das leis que foram entregues para Moisés. Então, e para os profetas, né? Para o povo hebraico por meio dos profetas. Então, pastor, religião, fé está intimamente ligada com civilização, com viver em uma sociedade, com viver em uma civilização. E se a gente pensar no período antes da civilização, que são as sociedades tribais, para eles, arar a terra ou caçar um animal era um ato sagrado. Não existia uma diferença, eu estou aqui fazendo um trabalho. Não, isso era sagrado. Caçar era sagrado. Arar a terra era sagrado. Então, a religião ela está ligada com o direito desde sempre. Por que ligada com o direito? Porque promover a ordem é o papel do direito. Para que o direito existe, pastor? Para regular, para promover a ordem, para que a gente não viva no caos, né? Caos social. Por isso que existe o direito. Né? E o direito regula a ordem como? A partir da fé, a partir da religião. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Por que a fé é importante? Por que tem que ter liberdade religiosa? Porque a fé e o direito estão intimamente ligados. E aí a gente vai para a nossa pergunta aí que o senhor fez, né? Por que igreja tem que não precisa pagar imposto? Por que isso é importante? O que é imunidade tributária? O que foi esse perdão bilionário? Né? E aí, se o senhor permitir, a gente fala do perdão bilionário no fim, porque como nós vamos falar dos conceitos antes, quando chegar no fim, o pessoal tudo vai... Não, é claro que isso não era perdão bilionário. Entendeu? Sim. A gente consegue conceituar antes. Então, imunidade tributária, pastor. Imunidade tributária é a vedação do direito que o Estado, e quando eu estou falando Estado aqui é a União, é o município, são os estados mesmo, né? Que o Estado tem de cobrar impostos de determinadas pessoas. Porque os estados, ele tem, por exemplo, a União, ela tem o direito de cobrar imposto de renda do senhor. Né? Assim como o Estado... onde é que o senhor mora mesmo? Qual é o estado que o senhor mora? Brasília. Por exemplo, assim como o Distrito Federal tem o direito de cobrar IPVA, caso o senhor tenha carro. Né? Então, esses são impostos, são direitos que o Estado tem de nos cobrar. E existem algumas situações que o Estado não tem esse direito. Por quê? Porque é vedado ele ter esse direito. E uma situação é a imunidade tributária aos templos de qualquer culto. Essa imunidade tributária está prevista lá no artigo 150, inciso 4º, a linha B da Constituição da República Federativa do Brasil. Todo mundo sabe, né, que é inciso 6º, que a Constituição
é o documento mais importante do Brasil. Então, no documento mais importante do Brasil, no documento legal mais importante do Brasil, está previsto lá, olha, é vedado, está escrito assim, pastor, é vedado. E aí lá no inciso 6º, instituir impostos, e lá na linha B, sobre templos de qualquer culto. E aqui a gente conceitua fácil a imunidade tributária. Primeiro, o constituinte, que foi o cara que escreveu a Constituição entre os anos de 1986 e 1988, né, que teve a Assembleia Nacional Constituinte, nesse período de 2 anos, eles colocaram lá na Constituição, olha, é vedado instituir imposto. E por que eu estou repetindo vedado umas 20 vezes? Né? Porque vedado é algo assim... a gente está falando de bacon, né? Vamos falar de costeleta de porco defumada, que é outra maravilha. Como é que se faz uma costeleta de porco defumada? O senhor sabe? Não. Se coloca numa peça, lá se acende um fogo, a ponto que fique só fumaça, e se fecha essa peça. E todas as frestas dessa peça você veda, para que não tenha como sair aquela fumaça de dentro dessa peça. É uma peça sem janela e todas as frestas são vedadas. Eu sei porque meu pai fazia costeleta de porco defumada, né? Bom, o que significa isso? Que a fumaça não saía dessa peça. Por quê? Porque a peça estava vedada. Eu estou aqui numa sala, o senhor está em outra sala. Se a gente vedasse as portas, as aberturas, em um determinado momento eu e o senhor ia morrer. Por que a gente ia morrer? Porque ia faltar ar. Né? O oxigênio ia se transformar em monóxido de carbono e nós íamos para o céu mais cedo, né? Em razão da falta de oxigênio. Por quê? Porque vedamos as aberturas. Por que o Constituinte usou o termo vedação? Porque não tem como, não é possível, não tem nenhuma maneira de se cobrar impostos de igreja. Isso está no texto constitucional. E por que o texto constitucional é importante? Porque o texto constitucional é o texto que funda o próprio Brasil. É o texto que organiza o Brasil, né? É o texto que dá nome para o Brasil. Por que a gente tem um STF? Porque está escrito na Constituição. Por que a gente tem Brasília? Porque está escrito na Constituição. Então, toda a organização do Brasil está na Constituição. Por isso que é o nosso documento fundante, né? Tanto é que a Constituição de 67 mudou o nome. A Constituição até 64. Até 64, o Brasil chamava-se Estados Unidos do Brasil. Aí a Constituição de 64 mudou para o atual nome, que é a República Federativa do Brasil. Isso mostra a importância da Constituição. Bom, então, pela Constituição, é vedado. Não pode instituir imposto. E é todo imposto, é todo tributo. Como é que funciona? O que o senhor acha? Então, a igreja não pode pagar nenhum tipo de imposto? Qual é que é a sua ideia sobre isso? Vamos trocar uma figurinha. Eu acho que a discussão popular, o clamor popular, é aquilo que a gente conversou um pouco, de uma posição minha, na desconfiguração da natureza da religião, ou do fim religioso. Então, a opinião pública ela é tão decepcionada com o funcionamento da religião e o fim da religião que ela está discutindo algo que é anticonstitucional. Então, a gente está amparado pela Constituição, como você bem fundamentou. Mas o apelo social ele é emocional. Então, na emoção do povo, o povo quer discutir a moralidade do comportamento da religião diante do seu fim. Então, a pergunta popular que eu faço é: o que se faz quando a religião se desconfigura nos seus fundamentos e na sua aplicação, no seu fim social? Ela não é religião, ela não é seita, ela não é igreja católica, ela não é centro de Umbanda, ela não é igreja protestante. Desconfigurou a estrutura daquela religião, o seu funcionamento e o seu fim. É muito importante a tua colocação, pastor, porque exatamente esse é o problema hoje, né? E aí existe, muitas vezes, algumas pessoas que justificam a imunidade tributária
por uma função social que a igreja faz, né? E aí é importante a gente deixar claro, existe um motivo. Por que a igreja é imune? Por que os templos são imunes? Por que o Constituinte colocou esse texto ali? Porque ele achou bonito, porque ele gostava da religião. Por exemplo, na Alemanha existe imposto religioso. O que é imposto religioso? A igreja cobra imposto dos membros, é o Estado que cobra, né? Então, além de não ter imunidade tributária, existe o imposto que é cobrado pela própria igreja. Então, o Brasil não é algo que foi inventado na nossa cabeça, a questão da imunidade tributária. E por que ela é importante? Porque nós temos, em um Estado laico, e a gente vai falar de laicidade para entender, nós temos um Estado laico, um modelo que existe separação das coisas materiais das coisas espirituais. Porque nós sabemos que, eu falei lá das sociedades tribais, né? E até a reforma protestante, existia uma mistura muito grande do poder religioso com o poder temporal, com o poder político, né? Existia essa mistura. E a partir da reforma protestante, então começou a ter uma separação. Um dos motivos que Lutero iniciou a própria reforma foi esse motivo político, no sentido da igreja se meter muito na vida do Estado, na vida das pessoas, né? Na vida política das pessoas. Então, peraí, tem que separar. E aí nós temos a teologia dos dois reinos de Lutero. Calvino também disse isso, né? Então nós temos a separação. Por que a imunidade, então? Porque a imunidade tributária é uma espécie de muro que não permite que o Estado vá lá na ordem espiritual, entre na ordem espiritual, entre na jurisdição da igreja e mande a igreja fazer algo material, né? Bom, então veja, eu estou deixando bem claro que existem duas ordens: a jurisdição política, a jurisdição civil e social e a jurisdição eclesiástica, espiritual. Por quê? Porque a Constituição e a laicidade, não só brasileira, a espanhola, a portuguesa, a italiana, a alemã, a paraguaia, a peruana, elas entendem esses sistemas de laicidade que a fé é indispensável para o ser humano. O ser humano precisa da fé. Assim como o ser humano precisa da segurança que o Estado dá, o ser humano precisa da fé, que quem proporciona, quem é digamos assim, que administra o sagrado, é a igreja. São os templos de qualquer culto que administram o sagrado, que é infundido no nosso coração e na nossa mente por meio da graça. Mas quem administra isso é a fé, é a igreja. Bom, quando a igreja, de alguma forma, não está sendo igreja, então ela está... Quando é que a gente diz a igreja não está sendo igreja? Quando ela está deixando a jurisdição espiritual ou quando ela está deixando as coisas da fé, as coisas do espírito, para fazer o que o Estado deve fazer. Ou então para fazer algo que seja material, algo que não seja espiritual. Como, por exemplo, ter metas, né? Eu tenho meta de oferta, eu tenho meta para cumprir dízimo, eu tenho meta disso, meta daquilo, se não cumprir, vai ter promoção, se não cumprir, não sei o quê. Bom, isso está parecendo uma empresa, não está parecendo uma igreja. Então, se você tem uma igreja que funciona como se uma empresa fosse, ela não está na ordem espiritual, ela está na ordem material, né? Se ela está na ordem material, ela tem que ser tratada como, pastor? Como empresa. Como uma empresa, ou como uma associação civil, que está na ordem material. E por que eu falei associação civil? Porque a associação civil também tem imunidade tributária. Só que a associação civil, ela tem imunidade tributária se ela cumprir os requisitos, que tanto a Constituição quanto a lei diz. Quais são esses requisitos? Ela tem que comprovar que ela está fazendo benemerência. Ela tem que comprovar que ela está fazendo assistência social. Então, se uma associação civil, uma ONG, uma fundação faz assistência social e comprova para o Estado, ela é imune também. Qual que é a diferença para a igreja? A igreja não precisa comprovar. Porque como é que eu vou comprovar o espiritual?
Como é que eu vou comprovar o sagrado, o transcendental? Então, igreja não precisa comprovar nada para ter imunidade. O que igreja precisa? Precisa ser igreja. Precisa ter um elo com o sagrado. As pessoas têm que chegar assim e ver. Não, isso aqui é uma igreja, está tendo adoração a uma divindade. As pessoas estão pensando no mundo por vir, no mundo depois da morte, né? Estão pensando em como ser melhores pessoas para alcançar esse mundo após a morte, porque religião é moral também, né? É comportamento. Então, como é que eu vou ser uma pessoa que vai poder alcançar a cidade de Deus? Então, isso tudo está dentro do escopo da religião. Mas agora, se tem um escopo de como eu vou ganhar mais dinheiro, como eu vou crescer, como eu vou ter mais sucesso, ou como eu vou ajudar mais os pobres, no sentido só de ajudar os pobres. Não, peraí, a igreja tem que ajudar os pobres? Eu entendo que sim, é o quarteto vulnerável, né? Tá lá na Bíblia o quarteto vulnerável, mas não é o papel principal da igreja. O papel principal da igreja é administrar o sagrado. Ajudar o pobre é uma consequência dos dois amores que Cristo disse. É uma consequência natural de amar a Deus e amar o próximo. Então, é uma consequência, não é um objetivo. O objetivo de ajudar o próximo é de ONG. E se uma ONG ajuda o próximo e comprova isso, também vai ser imune, pastor. O problema é quando pessoas mal intencionadas usam de uma fachada de igreja e aí para aferir lucro, ganhar dinheiro, encher os bolsos de dinheiro, utilizam de má fé, enganam as pessoas e etc. Aí não tem imunidade. Por que não tem imunidade? Porque o próprio Código Civil prevê, no seu artigo 50, a desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Personalidade jurídica. Outro termo jurídico chato, né? Mas é o seguinte, eu sou uma pessoa física. O pastor Anderson é uma pessoa física. E vocês que estão nos assistindo são pessoas físicas. Isso é uma ficção da lei. Pessoa jurídica são aquelas pessoas que não são físicas, que são ou empresas, ou igrejas, ou associações civis. Essas pessoas jurídicas têm uma personalidade jurídica. Tá? Assim como nós temos uma personalidade civil, elas têm uma personalidade de pessoa jurídica. E essa personalidade de pessoa jurídica é o que o Código Civil chama de organização religiosa. E é a organização religiosa que tem todos os direitos e a imunidade. Agora, se ela está deixando, pastor, de ser igreja, o que acontece? Existe um instituto no Código Civil que permite que o juiz de direito transforme essa igreja numa entidade qualquer. E aí cobre impostos, faça o que tem que fazer. Feche se tiver que fechar. Ah, mas isso tinha que ser muito fácil. Não, a gente vive num estado de direito, né? Então, tem que ter um devido processo legal, tem que ter um processo judicial. E aí, depois que essa entidade se defendeu e ficar comprovado que de fé não tinha nada, né? Então ela vai se transformar numa outra pessoa jurídica. Esse instituto já existe e eu já vi ser usado, né? Ou seja, que se apresente formalmente uma denúncia contra aquela instituição religiosa. Exatamente. Que daí tem uma fachada de instituição religiosa, né? Então, se existe uma igreja, entre aspas, perto da sua casa, que na verdade está ali só para ganhar dinheiro e não tem nada de espiritual, bom, você tem que denunciar. Agora, a gente precisa entender também que existem doutrinas diferentes com relação ao dinheiro. Por exemplo, a igreja luterana, ela entende, na maior parte, que ela discorda do dízimo. Não tem dízimo em igreja luterana. Inclusive, no estatuto de uma igreja luterana, não vai ter a previsão de dízimo. Porque não tem dízimo. A igreja vive só de oferta. Agora, existem outras igrejas que entendem que o dízimo é bíblico. E tem outras igrejas que entendem que, além do dízimo, a primícia é bíblica. A primícia, né, é bíblica. E tem outra igreja que entende que se tu não der o dízimo, a oferta, a primícia, tu vai para o inferno.
Eu discordo dessa teologia, mas é uma teologia, entendeu, pastor? É um credo, Ok. é uma crença. Se o pastor disser lá que se tu não dizimar, tu vai para o inferno, é uma visão, né, de crença. E porque eu respeito, porque existe liberdade de crença e liberdade religiosa, eu preciso respeitar essa visão. Eu posso e eu devo, porque está lá previsto no artigo 5º, inciso 6º da Constituição, que eu tenho liberdade de proselitismo. O que é isso? De eu dizer, pastor Ambers, o senhor está dizendo que dízimo é obrigatório, senão a pessoa vai para o inferno? Espera aí, eu não concordo contigo. Vamos conversar, vamos pegar a Bíblia aqui e vamos discutir. Vamos fazer uma live para discutir isso. E eu posso até botar o dedo na sua cara, e vice-versa. Isso não tem problema. Agora, o que não dá é para dizer, não, vamos fechar a igreja do pastor Anderson, porque ele diz que dízimo é obrigatório. Isso aqui não pode. Entendeu? Então, qual é que é a fronteira? A fronteira é difícil. Pensa o senhor, agora o senhor vai entrar no helicóptero em Brasília, de paraquedas. E aí o senhor vai saltar lá na selva amazônica, ali no sul de Rondônia, perto da divisa com a Bolívia, ou com o Peru. O senhor vai ter como identificar se o senhor está no Brasil ou na Bolívia? Quando o senhor cair no chão, sem olhar um GPS? Não, né? Porque a selva amazônica é árvore, é tudo igual. Então, para o senhor saber qual é a linha, a partir de qual árvore é o Peru e qual árvore é o Brasil, vai ser difícil. Vai precisar de um GPS, vai ter que estudar, vai ter que olhar, vai ter que fazer medição. E é assim também quando a gente está falando de fé e de ordem civil, né? Quando é que essa igreja deixou de ser igreja para ser uma pilantragem? É difícil você fazer esse julgamento, né? Eu estava, certa vez, discutindo com o Jack justamente isso, assim, Eu falei, olha, Jack, seu amigo, o coração do seu amigo pesa muito sobre a percepção evangélica nacional hoje. Meu coração é pesado, assim, tem coisas que, na sua grande maioria, eu até me envergonho de nós, como nós estamos nos apresentando socialmente. Aí o IBGE fala que se abrem mais de 15 mil igrejas por ano. E a minha discussão com o Jack foi, pô, Jack, é tenso e terrível Estado máximo controlando a religião e controlando a nossa liberdade de culto. O Estado mínimo, ou sabe-se lá que mecanismo seria funcional, porque você bem colocou, você não sabe se você está no Paraguai, no Brasil, que árvore é qual. Então a gente dá ao Estado o direito de cortar as árvores da floresta sem você saber o que é o que, quem é quem. Então, e é bíblico até, né? O joio com o trigo, olha, deixa essa missão com a gente, no final os meus anjos sabem onde é o Brasil, onde é o Paraguai, o que é uma árvore real, o que é uma árvore fake. Então, a gente está num ápice, eu creio, assim, fruto de muitos elementos filosóficos, políticos, teológicos, sociológicos, de grande polarização. E essa geração atual, essa geração disruptiva, ela analisa muito o conceito de uma verdade e a prática daquela verdade. Então, eu acho que, volto mais uma vez a enfatizar isso, eu creio que a opinião pública sobre assuntos chaves como esse é pegar o desvio da religião, pegar o desvio da igreja que não está sendo igreja, e se não há nenhum órgão específico para regulamentação de várias variáveis, né, daquela expressão religiosa, daquela expressão de culto, e você deu a todo tarado, lunático e ladrão o direito dele se afirmar religião por meio do direito que o Estado dá a ele de um CNPJ. Então, qualquer louco hoje pode montar um estatuto com a equipe de loucos, lavrar aquilo em cartório e ter o seu CNPJ em mãos, alugar um galpão e fazer as coisas acontecerem. O que eu acho, e aqui é a minha pergunta, o que o povo,
os feridos, os discordantes, precisam entender para não misturar o sentimento com a jurisdição da nação. O que a lei fundamenta? Então, assim, ó, só lamento pela tua decepção, só lamento que a religião te feriu, mas não é o teu sentimento que vai mudar o ordenamento jurídico de um país. A lei diz isso. E o que você está sentindo, eu respeito, é real, mas a sua vida, a sua experiência pessoal não é uma doutrina nem teológica, espiritual e nem jurídica. Então, quando a gente começou a conversar, eu acho que eu abri o meu coração para você. Meu grande anseio é que não há o que dizer sobre ordenamento jurídico nesse quesito, mas a grande dor é a dor do desvio sem eu não vou dizer órgãos fiscalizadores, mas foi o que eu falei para o Jack. Eu não desejo um Estado máximo sobre a religião, mas o que fazer como Estado mínimo? Do tipo assim, por exemplo, é constituinte, está no ordenamento jurídico, mas, por exemplo, faz sentido lutar por novas legislações que consigam contemplar o desvio da religião para que essa vistoria ou essa denúncia ou essa retratação da religião ela seja mais fluida, socialmente falando, mais viável e tal. Não sei se me fiz entender. Não, fez muito. Eu vejo assim, que existem algumas situações, algumas premissas, né, que nós precisamos colocar assim, na mesa. Algumas cartas elas precisam estar na mesa. Por exemplo, eu tenho que ter cuidado, porque o que eu quero que aconteça com outro pode acontecer comigo. Né? Vou dar um exemplo que aconteceu no passado. Tinha um projeto de lei para ser votado aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para que proibisse o abate de animais, o abate sacrificial de animais. Né? Que a gente sabe, isso é feito pelas religiões de matriz africana. E eu, junto com o Jean, demos um parecer contrário a esse projeto. Bom, teve um monte de pastor que caiu de pau em cima de nós. Como é que vocês dão um parecer contrário? Tinha que mais é que proibir o abate de animais, né? Sacrificial. O que eu disse? Pastor, hoje estão querendo proibir, regular o abate sacrificial de animais. Amanhã eles vão regular a Santa Ceia. Amanhã eles vão dizer como é que o senhor faz a ceia. Aí o senhor vai gostar? Não, não vou gostar. Pois é. Liberdade é isso. Liberdade, muitas vezes, eu posso não gostar do que o outro está fazendo. Como é que eu faço? Porque eu tenho liberdade de expressão, eu vou lá e digo para ele que ele está errado e tento convencer ele a fazer de outra forma. Então, o ambiente de liberdade sempre é melhor. Né? Quando é que o Estado é necessário? Como o João Calvino disse. Né? O Lutero também disse, o Estado é necessário para punir o mal. Né? Porque o homem é mau. O Estado, então, ele precisa estar presente para punir o homem que é mau. Isso Lutero fala no da autoridade secular. Então, eu vejo que o Brasil precisa, e o Brasil não tem, um estatuto de liberdade religiosa, uma lei sobre liberdade religiosa, que existe na Espanha e que existe em Portugal. Né? Que vai muito bem, obrigado. Em que se fundamentaria essa lei? Essa lei de liberdade religiosa é uma lei que vai mostrar, olha, quais são os fundamentos da liberdade religiosa, quais são os papéis das confissões religiosas dentro do ordenamento jurídico e quais são os limites da liberdade religiosa. Né? Então, esse é o Estatuto da Liberdade Religiosa. Por exemplo, uma coisa absurda que acontece no Brasil é que muitos municípios exigem alvará de igreja. Né? Tem que ter alvará. Aí você pega uma igreja que você coloca lá no bairro pobre, sabe? Que é uma invasão, que não tem como ter alvará. Aí os caras vão lá e tem que ter alvará, senão vão fechar. Isso é um absurdo. Né? A Constituição prevê no seu artigo 19, inciso 1º, que não pode ter embaraço para funcionamento de igreja. Então, se a igreja está num local que não tem como ter alvará, não vai ter alvará. Só que o que acontece? Como não tem uma lei
federal dizendo isso, tem prefeitura que abusa, né? Então, é importante. Outro ponto seria esse, né? É que a gente está falando aqui. Olha, a confissão religiosa, o credo, o templo de qualquer culto, tem que se identificar como tal. Se por acaso ele se identificar de outra forma, está aqui como a gente faz para punir ele, né? Ou para tornar, ou para, enfim, de alguma forma conseguir reaver o que foi doado ilegalmente, punir os agressores, enfim. Isso não tem, porque esse dispositivo que eu falei para o pastor, que é o artigo 50 do Código Civil, está no Código Civil, que tem várias regulamentações além de igreja, né? Então, se a gente tem um estatuto de liberdade religiosa que faz essas previsões, e muito mais no sentido de proteção do que de limitação, né? A limitação são aquelas básicas que já estão lá no item 3, artigo 18 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ou a Declaração de Direitos Humanos, né? Que a igreja, a organização religiosa, ela não pode atentar contra a saúde pública, ela não pode atentar contra a segurança e contra o bem comum. Por exemplo, a gente fala em ampla liberdade religiosa, né? Pode uma igreja ter um culto em que tem uma cerimônia que mate crianças? Não pode, né? Isso é fácil, né? A gente responder, claro que não pode. Mas assim como não pode matar crianças, não pode ter uma igreja que não dê o direito de defesa ao membro, ao fiel. Porque a defesa é um direito natural que nós temos. Então a igreja tem que dar direito de defesa para o fiel, né? Porque senão ela está desbordando do papel dela de ser igreja. Então são essas características que sempre voltada à dignidade humana que nós precisamos ter bem claro. E de repente uma lei de liberdade religiosa poderia ajudar, né? Mas agora o papel principal, acho que é o papel nosso mesmo, enquanto fiéis, enquanto pessoas que somos comprometidas com a nossa crença, que somos comprometidas com o Evangelho, de uma forma ou de outra, tentar reverberar isso para todas as pessoas, né? E aí eu acho que o papel do ensino e da educação é muito mais importante do que do papel da lei. Porque a lei, ela é dura, né? Sed lex, dura lex. Então, a lei ela é dura para punir o agressor. E a gente não pode fazer uma lei em razão do agressor, né? A gente tem que punir o agressor, mas não mudar todo um sistema por causa de um que é mau. Porque senão você desestabiliza todo o sistema, né? Existe um ditado que é o seguinte: a boa-fé se presume, a má-fé tem que ser provada. Então nós precisamos presumir que as igrejas, os pastores, eles são pessoas de boa fé. Eles são líderes que estão realmente, à maneira deles, querendo levar as pessoas a Deus. Ah, tem um cara de má fé. Nós temos que provar. Para isso que tem judiciário, para isso que tem justiça. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu fiquei enrolando que nem advogado. Não, foi sensacional. Pode seguir seu raciocínio do início para você terminar com, aspas, o perdão bilionário. Pois é. Então, gente, por que a igreja não paga imposto, né? E daí tem gente que diz, mas se uma empresa tem que pagar imposto, se eu tenho que pagar imposto, por que a igreja não tem que pagar imposto? Porque a empresa, qualquer empresa, ela não tem um fim nela mesma. A única entidade que tem um fim nela mesma é o Estado e a igreja. O que é ter um fim nela mesma? Qual é o objetivo da igreja? Ser igreja. E como igreja, ir para o céu. Não existe um objetivo meio, né? A liturgia e a igreja se misturam e são espirituais, tá? A gente nunca pode perder isso de vista, são espirituais. E o Estado brasileiro, ele não se mete na crença, ele não se mete na fé, ele não se mete na religião. Então, como é que ele vai cobrar imposto? Né? Como é que ele vai cobrar imposto de algo que é espiritual e que ele não entende, ele não conhece, ele não sabe o que é religião? Ele é material, né? Ele é imanente.
E por que eu estou dizendo isso para chegar no perdão bilionário? Porque lá no perdão bilionário, nós temos algumas situações que não são de imunidade de impostos. Primeiro, não é perdão bilionário, porque perdão é o seguinte, tá? O senhor deve 200 mil. Aí eu faço um documento, que pode ser uma lei, dizendo os teus 200 mil estão perdoados. Ou os teus 2 bilhões estão perdoados. E assino. Isso nunca existiu, gente. Isso é conto da Caroche. Tá? Nunca existiu. Carochinha, Chapeuzinho Vermelho, Papai Noel. Nunca existiu. Mas é a verdade. Nunca existiu. Tá? O que existiu foi um projeto de lei que tinha 2 disposições. A primeira, sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. O que é isso? Toda empresa chega no fim do ano, ela tem um lucro. Tá? Ela realiza as suas receitas, suas despesas e tem um lucro. E sobre esse lucro líquido, incide uma contribuição, que não é um imposto. É uma contribuição. O nome é CSLL. Qual é a diferença de imposto para contribuição? Imposto, o Estado pega o dinheiro e faz o que quiser. Contribuição, o Estado tem que destinar aquele dinheiro a uma situação. CSL é a Seguridade Social. O Estado pega o dinheiro e manda para a Seguridade Social. Ele não pode fazer outra coisa. Bom, por que a igreja paga contribuições sociais? Porque existe uma contrapartida. É como se fosse um serviço. A igreja paga e o Estado faz alguma coisa para a sociedade. Ou para a própria igreja. Tem iluminação pública que passa na frente da igreja. A igreja paga taxa de iluminação pública. Por quê? Porque recebeu a iluminação pública. Imposto, não. Imposto se paga só porque o Estado está acima. Porque o Estado é maior. Só por isso. Por isso que a igreja não pode pagar imposto. Porque o Estado não está acima da igreja. O Estado está ao lado da igreja. Por isso é laico. São jurisdições separadas. Agora o Estado, a igreja paga contribuição para financiar a Seguridade Social. E aí, nesta lei aí do presidente Bolsonaro, existia uma isenção para a contribuição social do lucro líquido das igrejas. Porque pensa comigo, pastor, igreja tem lucro? Não. Não, igreja não tem fim lucrativo, igreja não tem fim econômico. Então, como é que ela vai ter lucro? É que acontece que algumas denominações, quando chegava no fim do ano, sobrava muito dinheiro no caixa, né? Sobrava muito dinheiro no caixa, e aí o que eles faziam? Eles investiam esse dinheiro. Ou eles dividiam entre a liderança. E aí o que o fisco fez? Olha, vocês estão pegando um dinheiro que está sobrando e vocês estão usando. Então esse dinheiro que está sobrando é lucro. Então tem que pagar contribuição sobre esse dinheiro. Em algumas situações, entre nós aqui, ninguém está vendo, o fisco estava certo. Tá? Porque os caras estavam pegando e distribuindo lucro mesmo. Né? Em outras, não. Em outras, a igreja pegava o dinheiro e usava. Sobrou aqui 100 mil no caixa, vou usar esse dinheiro. Óbvio. Né? E aí, também, o fisco cobrava a contribuição sobre o lucro líquido. O que o presidente fez? O presidente disse nesse projeto, né? Olha, contribuição social sobre o lucro líquido não incide quando é a igreja. O resultado disso, lá na ponta, ia ser que muitas igrejas seriam beneficiadas. Por quê? Porque estavam com processos administrativos na Receita em relação a isso. Tá? É isso na prática. Esse não passou. O Congresso Nacional reprovou. Né? Não passou. E o outro, que era a segunda situação, é uma situação ridícula. Ridícula, que só acontece no Brasil que tem jabuticaba. Né? Qual era a situação? É só no Brasil que tem jabuticaba. Você já viu jabuticaba em outro lugar? Eu nunca vi. Não, não. Pastor, por uma isenção do Fernando Henrique Cardoso, em dezembro de 1999, uma lei, o pastor não paga, a igreja não paga contribuição patronal do INSS do pastor. O que é isso, galera? O pastor ele é contribuinte individual obrigatório do INSS. Ele tem que pagar INSS.
e ele paga 11%. Tá? Ele escolhe qual é a base de cálculo, mas ele tem que pagar 11%. A igreja tem que pagar 20%. O pastor paga 11%, a igreja paga 20%. Pensa em R$ 1.000. O pastor paga R$ 110 e a igreja paga 200. A igreja é obrigada a pagar. Ela não é imune. Por quê? Porque é contribuição patronal. Vai para a Seguridade Social. Tá? Só que o FHC, em 1999, emitiu uma lei isentando a igreja de pagar essa cota patronal. Por quê? Porque a igreja é representativa, a igreja é importante, a igreja também faz assistência social, então a igreja não precisa pagar essa cota patronal. Só que o pessoal da Receita Federal continua cobrando das igrejas. Continuou cobrando. Isso gerou uma confusão, foi parar no STF. O STF disse que a Receita estava errada. Em 2014, houve uma lei melhorando a lei, dizendo, olha, gente, essa isenção é para os pastores, é para os professores de seminários, não pode pagar. O que a Receita começou a fazer, pastor? A Receita começou a cobrar de 2014 para trás, sendo que a lei era de 2000. Entendeu? O que o presidente Bolsonaro fez agora? Mais uma lei dizendo, Receita, vocês não podem cobrar desde o ano 2000, desde que a isenção foi feita. E eu vou lhe dizer, o Bolsonaro não precisava fazer isso, porque o Código Tributário Nacional já diz em um artigo, se não me engano, é o 131, que essas leis elas têm efeito retroativo. Né? A lei que explica. A lei de 2014 explicou a lei. Ela retroage, ela volta para trás até o ano 2000. Bolsonaro não precisava fazer isso, mas fez porque mesmo com o Código Tributário dizendo isso, com a lei dizendo, com o STF dizendo, a Receita continuava cobrando, porque a Receita Federal quer arrecadar, não interessa. Né? Então, veja, pastor, não tem nenhum perdão bilionário. Tem uma situação absurda que é das cotas da cota patronal dos pastores, que é absurdo, que é isento desde o ano 2000, né? Que é uma vergonha a Receita está cobrando, e tem essa outra situação que aí sim tá, suscita dúvidas, depende da igreja, tem igreja que estava distribuindo lucro mesmo, e aí a igreja que estava distribuindo lucro, daqui a pouco pode se encaixar nessa que o senhor está falando. Como é que uma igreja distribui lucro? Não parece empresa? Né? Então, aí é um problema. Nesse segundo caso também não foi aprovado? Não, foi aprovado. O Congresso Nacional aprovou o dos pastores, a cota patronal. Né? Então, hoje, o pastor tem que pagar o INSS, mas a igreja não precisa pagar a cota patronal. Isso desde o ano 2000, FHC, não tem nada a ver com Bolsonaro. Tá? FHC. E houve só uma melhora nisso, para ficar bem claro. Né? E aí, o que não passou foi a questão do CSL, que é o lucro líquido. Que eu vou lhe dizer, igreja não tem lucro. Se você comprovar na justiça que igreja não tem lucro, acabou. A Receita não vai conseguir cobrar o CSL. O problema todo é que tem igreja que não tem dinheiro para contratar advogado, para ir para a justiça. É um problema. Né? Mas também, a igreja que não tem dinheiro, o lucro seria pequenininho, daqui a pouco a Receita nem fez nada. Então, as maiores prejudicadas, digamos assim, são as grandes igrejas. Né? Das grandes igrejas, tem algumas que foram prejudicadas ilegalmente mesmo. É um absurdo. Sim, daqui a pouco tem outras que teria que ver a situação. Né? Que aí, quem sabe, pode ser problemática mesmo. Assim, como eu disse, eu analiso tudo não pelo viés técnico, que é a sua mesa de trabalho, mas pelo viés prático, como pastor, como cristão, como cidadão. E é bem interessante essa colocação, porque, por exemplo, eu conheço igrejas nos lares com 20 pessoas que você pode ter uma experiência com o diabo. E eu já conheci, por exemplo, São Paulo, igreja de, por exemplo, 21 mil membros. E até isso me emociona, né? Porque eu também sou analítico contra os nossos desvios sociais evangélicos. E quando você encontra a verdade, é vibrante. Então, eu preguei nessa igreja em São Paulo de 21 mil membros e
o pastor foi levar minha esposa para o hotel, que ela estava cansada. E quando eu cheguei no hotel, olha só, a natureza adâmica, curiosa, e eu falei assim, pai, o cara é pastor de 21 mil pessoas, cara. Então, ele mete a carteirada, ele tem 1 milhão de salário, ele anda de carro blindado, ele anda de Ferrari, ele anda de, sei lá. E quando eu cheguei no hotel, cara, e perguntei para minha esposa, e aí, tá bem? Descansou? Descansei. Minha primeira pergunta de curiosidade foi, qual é o carro do pastor? Cara, eu me emocionei, eu chorei assim, dizendo, existe a verdade, assim. A gente se escandaliza com a quantidade, né? Pô, igreja não paga imposto, mas ela está movimentando milhões. Às vezes a gente faz essa análise o que a gente pode considerar, às vezes, as grandes seitas, mas, cara, existem grandes igrejas que são igrejas, pequenas e médias igrejas que são, existem verdadeiros pastores, sejam grandes, sejam pequenos. Minha esposa falou, é um Renault Logan. Caramba, mano. Como assim, Keilo? Renault Logan, pastor de 21 mil membros. Renault Logan. E para fechar o caixão da minha... Porque, por exemplo, eu já conheci pastores de, sei lá, 1.000 membros que a postura escandalosa do cara, né? Esbanjadora financeiramente. Aí quando eu sentei, cara, para almoçar com esse pastor, e ele sentiu a liberdade de falar quanto era a prebenda dele, cara, eu chorei. Tipo, cara, existe verdade no reino de Deus, no corpo de Cristo, por aí vai. Então a cabeça populista, ela quer fazer o seguinte cálculo. Pô, se uma das igrejas que lutou sobre, aspas, o perdão bilionário, só ela deve 100 milhões, 150 milhões, que passou pela mão dela financeiramente, né? Então, e aqui eu faço uma pergunta a penúltima colocação que você colocou. Lutero, como você disse, colocava bem claro isso, né? O reino da espada, que é a sociedade em si, o Estado, a sociedade civil, e o reino de Deus, duas coisas distintas. Então, o reino da espada, o Estado, ele não pode se meter com o reino de Deus, ele não pode tomar conta, legislar sobre aquilo que é espiritual e não material. Mesmo quando isso movimenta milhões, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou tipo seja, assim, o Estado não pode se meter na igreja que movimenta milhões, é isso? Essa é a tua pergunta? Sim, tipo assim, não, a gente está configurando o que é eterno, o que é espiritual. A religião existe para a celebração daquilo que é espiritual e eterno. Mas essa religião, ela foi tão funcional, tão fluida, que onde há cura e onde por exemplo, Judas era tesoureiro de Jesus. Lucas 8, 1-3 diz que todas as mulheres que foram curadas de espíritos malignos e enfermidades serviam Jesus com seus bens. A colocação dos milagres da multiplicação não foi como compraremos alimento para esse todo o povo, é onde encontraremos. Então lá não existia, século 21 também não existe, um lugar disponível para servir alimento de maneira imediata a 5 mil homens, com exceção de mulheres e crianças. Então, eu gosto também de supor ao texto que, por Jesus ter logística, e o gestor da logística ministerial financeira de Jesus era um ladrão, e se está descrito que era um ladrão não toma conta de 100 conto. Eu tenho 100 reais, sou um franciscano, porque isso a gente também supõe do evangelho, e contrato um contador, contrato um tesoureiro para tomar conta dos 100 reais que eu tenho. Mas se esse contador, esse tesoureiro é ladrão e tirou 5 reais, 1 real, 2, eu vou saber de 100. Mas se diz que é ladrão, talvez houvesse uma gestão financeira, porque também tem isso, onde a religião ela promove vida à gratidão. Olha quantos milhões foram achados na casa do João de Deus quando ele foi preso. Então, o que é aquilo? É gratidão. Onde existe espiritualidade, transcendência, eternidade e cura moral,
cura física, cura espiritual, a gratidão. É aí que os falsos entram, porque o povo é grato. Entendeu? Então, e aonde há o homem há o pecado. Né? Aí a minha pergunta é justamente essa. A religião é responsável para celebrar a transcendência, a eternidade e a cura em qualquer estado. O Estado não pode interferir nessa religião que não é material, é transcendente, espiritual e eterno. A pergunta agora, mesmo que essa religião, baseada na gratidão dos seus adeptos e discípulos, nessa gratidão promovam de maneira milionária essa religião, como fica? Desconfigura ou não tem nada a ver? Por exemplo, então, assim, porque a gente quer falar o seguinte, igreja que é a igreja franciscana, só tem 10 mil reais por mês. Aquela igreja ali, ela movimenta 10 milhões, então ela não é igreja. A mente popular funciona assim, entendeu? Sim, entendi. Não, o que acontece, pastor, e o pessoal aí que está nos assistindo e que vai assistir depois, toda igreja, ela possui objetivos. E esses objetivos estão na sua norma de regra e prática, que no Brasil chama-se Estatuto Social, com exceção da Igreja Católica, que é o Código Canônico. Bom, a igreja tem objetivos a perseguir. Qual é o principal objetivo da igreja evangélica? Propagar o Evangelho de Cristo. Como é que ela propaga o Evangelho de Cristo? Por meio da mensagem do Evangelho. Como ela faz isso? Rádio, televisão, enviando missionário para a África, enviando missionário para o Nepal, enviando missionário para o Japão, construindo templos, construindo igrejas em todos os locais. Quanto mais dinheiro ela tiver, melhor. Por quê? Porque quanto mais dinheiro ela tiver, e eu estou falando aqui não do ponto de vista teológico, estou falando do ponto de vista prático. Quanto mais dinheiro ela tiver, o que vai acontecer? Ela vai conseguir da melhor forma cumprir seus objetivos. Ela vai construir mais templos, ela vai mandar mais gente para a África, para o Nepal, para o sertão brasileiro, ela vai ajudar mais o quarteto vulnerável, ela vai ajudar mais o pobre, o órfão, o viúvo, o estrangeiro. Né? Ela vai ter mais pastores, porque se eu tenho dinheiro para pagar um pastor, se eu tenho dinheiro para pagar 10, é muito melhor eu pagar 10. Né? Pagar no sentido de dar prebenda, de dar sustento para o pastor. Então eu vou pagar 10 pastores, eu vou ter 10 igrejas, eu vou ter 10 missionários, daqui a pouco eu vou ter 100, daqui a pouco eu vou ter 1000, daqui a pouco eu vou levar o evangelho para toda criatura, que é o mandato, que é o sacerdócio universal, né? Que é o que nós devemos fazer. Então, se o dinheiro é investido nos objetivos da igreja, que bom! Quanto mais ela aumente sua influência, inclusive no Estado, porque quando ela influencia o Estado, nós temos uma boa sociedade acontecendo, porque os valores cristãos são bons. A Cristo, a palavra de Deus, como está lá em Romanos 1,16, a palavra é poder de salvação. Então a palavra alcança todos. Mas fulano não encontrou Jesus, não aceitou Jesus. Não interessa, mas ele teve a vida transformada igual, porque a palavra é luz para as nações. E onde tem luz, não tem trevas. Por mais que naquela cidade ninguém se converta, ninguém vá para o evangelho, mas tem a luz do evangelho naquela cidade, ela vai ser uma cidade melhor. Só porque tem a luz do evangelho. Fantástico. Né? Só porque vai ter a luz do evangelho, ela vai ser melhor. Por mais que ninguém se converta. Então, quanto mais dinheiro... Esse cara tem que ser preso. E se fosse tempo de inquisição, tinha que ser queimado na fogueira. Deus se me perdoe. Mas, no mínimo, preso ele tem que ser. Tem 10 milhões na cueca? É um safado. Tem que ser preso. 10 milhões em casa. Por que tem 10 milhões em casa? Igreja é imune. Tu não precisa esconder dinheiro. Igreja não precisa esconder dinheiro. Põe os 10 milhões no banco. É imune a impostos. Tem 10 milhões em casa porque é safado. Safado. Entendeu? Mas pastor. Como é que o cara vai ter 10 milhões? Ou ele é um empresário, pode ser, né? Que seja pastor e empresário, tem uma concessionária de carros e tal. Agora, se ele é só pastor e tem 10 milhões em casa, é safado. Mas eu tenho que enviar dinheiro para o exterior. Gente, igreja pode enviar dinheiro para o exterior. Não tem problema nenhum. Ela é imune, ela não perde imunidade.
Quem não pode mandar dinheiro para o exterior é a associação civil. Agora, a igreja pode mandar dinheiro para o exterior. Não tem problema nenhum. Ah, mas o pastor lá não pode receber. Então, ele tem uma entidade lá para receber. Tem que ser organizado, tem que ter aspectos jurídicos. Não dá para fazer as coisas nas coxas, né? Não dá para fazer as coisas nas coxas. Tem que ser feito juridicamente, ordeiramente, porque a palavra de Deus também é ordem e decência. Mas agora, ficar com dinheiro na cueca, sendo que a igreja é imune a impostos, é porque tem coisa errada. E com relação a essas mega igrejas, e eu vou dizer, a maioria das mega igrejas são sérias, no sentido de ter boa fé. Não estou falando que eu concordo com teologia, no sentido de ter boa fé. E as grandes igrejas, pastores, são assim, ó, são pouquíssimas. O que realmente tem, minha gente, é muita igreja pequena, é igreja de bairro, é igreja com o pastor passando necessidade, é igreja que o pastor está tirando do seu para dar para o órfão, para a viúva, é a igrejinha que está promovendo luz dos rincões do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. A cada 1000 igrejas pequenas tem uma igreja média. Essa igreja precisa da liberdade religiosa e da imunidade tributária. Agora você vai tirar a imunidade tributária porque tem 5 mega igrejas, sendo que essas mega igrejas não entram na vila. Essas mega igrejas têm uma coisa bacana, que é televisão, que é importante, né? Manda dinheiro para o exterior, para a África, para não sei o quê, que é importante. Mas lá na vila, você vai ver uma Assembleia de Deus. Ou é uma igreja sem placa, uma igreja, um ministério, Igreja do Senhor Jesus de Nazaré, e não importa o nome, mas está levando o evangelho, que é poder de Deus para a salvação. E como diria C.S. Lewis, a teologia é importante, porque a teologia me leva para a praia, mas sentir o mar, sentir o calor do sol, sentir a areia tocando meus pés, eu não preciso de teologia, eu preciso do Espírito Santo. Não é, pastor? Fantástico. Eu preciso do Espírito Santo, cara. Então, mas que pastor não estudou teologia, é um arminiano, o cara nem sabe o que é arminiano, mas ele está levando a palavra que é poder de salvação. E é isso que importa. E no fim das contas é isso que interessa. E quando você que está me assistindo fica aí arrotando, a igreja tem que pagar imposto porque é grande, se você fizesse isso, as igrejas pequenas, que são as que estão levando luz para as nações, e luz para os bairros, e luz para todos os lugares, elas poderiam estar fechadas. Olha só que interessante. 2 coisas. O Hudson postou aqui, ó. Por causa dos carrapatos, vamos matar o cavalo? Não. Olha só que coisa interessante. Aqui eu quero encerrar minha fala exaltando justamente isso que você falou. Que a gente olha tanto o escândalo e o erro que a gente faz a equação errada. Cara, para 1000 igrejas pequenas vai existir uma média ou uma grande. Então, o parâmetro não é o que a gente está vendo na TV, ou no gospel, ou no cenário pop do evangelho. Eu sou um pastor envolvido com causas sociais e humanitárias, e volta e meia a gente financia, por exemplo, cirurgias para que transexuais que viveram no pecado da transexualidade retirem as próteses. Mesmo que eu me reconheça como um discipulador de homossexuais, transexuais, não sou eu que os transforma, cara. Isso que você falou é tão real que, olha só, quem é que transforma mais esse público, por exemplo? Pode perceber, é o pastor de bairro, é a irmãzinha do coque, da oração, do bairro, da periferia, da favela, entende? Quando vem um homossexual me procurar, eu falo, olha, se for trans, tiver que financiar uma cirurgia, fala comigo. Ah, não, pastor, olha, ele está sofrendo muito, precisa de intercessão, discipulado. Eu falo, procura uma igreja de bairro. Porque a primeira coisa que acontece aqui, só abrindo o parêntese espiritual na nossa live, talvez eu seja refinado demais, sofisticado demais, muito livro na biblioteca, ocupei o intelecto, que é muito bom, mas, por exemplo, não foquei no poder de Deus, literalmente, para libertar o homem dos seus pecados. Quando esse pessoal entra numa igrejinha de bairro, de um pastor que não sabe o que é João Calvino, pergunta se é biscoito,
nós rein, nós rein, nem sabe o português direito, mas quando o pecador entra na igrejinha de bairro, cara, quantos testemunhos não existem? O cara é liberto de um espírito maligno, o cara recebe uma oração, é recebido de braços abertos. Então, isso que você falou, que o irmão colocou muito bem aí. Cara, tem carrapato no cavalo? Tem. Mas a gente não precisa matar o cavalo por causa do carrapato. Então, isso aqui é muito importante, né? Porque aquilo que você falou no início, lutar por algo que seja um problema, será que não é abrir um precedente para que a nossa liberdade seja tolhida no futuro? Esse é o problema. E a gente está vendo isso acontecer, né? Olha esse pastor da Assembleia de Deus que foi preso porque estava pregando à noite, a juíza não gostou, né? Não sei se o senhor viu. Eu vi, cara. Eu vi. Que absurdo, cara. Que absurdo. Foi levado para a delegacia. Então, a gente está vendo isso acontecer. E a liberdade é um vaso de porcelana chinesa. Linda, linda. O livro de Romanos todo fala de liberdade, né? Mas, assim, se quebrar, nunca mais vai ser o mesmo vaso. Pega o vaso, cola, não vai ser o mesmo vaso. Então, a gente está com a liberdade no Brasil a risco de ser quebrada, né? Pessoas de má fé mesmo, que querem acabar com a liberdade religiosa, e outras pessoas que são levadas, né? Levadas por essa onda. Então, eu acho isso muito perigoso, pastor, muito perigoso mesmo. A gente precisa entender que a liberdade ela é fundamental para que a gente exerça a nossa fé. Eu já vi gente dizendo, pastor, que eu sou cristão, cristão sempre gostou de ser perseguido. Que lorota! Cristão gostou de ser perseguido. Os bispos lá da igreja primitiva, no século IV, quando foram de camelo, de cavalo, e sei lá como, para o concílio de Nicéia, todos protegidos pelos soldados romanos, estavam felizes da vida. Felizes da vida. 20 anos antes, estavam sendo massacrados. Quebrado, massacrado, né? 20 anos depois estavam lá sendo protegidos pelos imperadores romanos, pelo imperador romano, pelos guardas. Então isso é lorota, que a gente gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser perseguido. E se a gente consegue, se a gente tem essa bênção, né, que é a possibilidade de pregar o evangelho, de passar, de propagar o evangelho de Cristo, de levar sal para toda a criatura, porque nós temos liberdade para isso, por que a gente vai agora, não, tem que cobrar, porque imunidade tributária tem a ver com liberdade. Por que tem a ver com liberdade? No momento que eu não tenho imunidade tributária, a igreja vai ter que ter um monte de requisitos no seu estatuto social, já não vai ter mais liberdade para fazer estatuto social, porque estatuto social de ONG é cheio de treta, cheio de coisa que tem que ter. De igreja não tem nenhuma. Acabou. Você vai fazer estatuto social igual a associação civil. Segundo, vai um fiscal lá que não gosta da sua cara, não gosta do pastor Anderson, e aí já dá um canetaço a mais, vai se defender na justiça. E aí começam os problemas, né? Então eu vejo que a gente precisa sempre enveredar para o lado da liberdade. Só que liberdade com responsabilidade, né? Responsabilidade social, entender, olha, aqui não é, denuncia. Ensina e denuncia. Legal. Como é que está nosso tempo, pessoal, aí, pastor? Já foi. Vou ter que correr que a mulher me espere e os meninos. Não, mas pessoal, olha só. E tem o tempo de 1 hora também. Será que já não passou? Não, já passou. É porque às vezes o meu, a gente já está com 1 hora e 15 minutos. Pois eu pensei que 1 hora caía. Às vezes o Instagram dá esse privilégio aqui no meu Insta. Raramente coisa, ela derruba, né, depois de 1 hora. É outro nível, né? Mas então tá, obrigado. Olha só, pessoal, o Dr. Tiago, se você quer se aprofundar mais no tema, ele tem um curso específico para se aprofundar nesse assunto e em outros assuntos, que está aqui, ó, fixo no meu comentário. Segue o perfil dele ou segue também o perfil do Direito Religioso Oficial. E lá você vai ver tudo que eles falam e fazem como um trabalho extraordinário. Para nós que somos pastores, a gente precisa estar muito mais antenado nesses assuntos. Gente, pode me seguir nas minhas redes sociais, TR_Vieira, do Jean também, Jean Regina.
Direito Religioso Oficial, como o pastor disse. Lá a gente está sempre atualizando e tal. Quando dá uma polêmica, por exemplo, essa do pastor de ontem, o IBDR, que é o instituto que eu presido, já emitiu nota pública. A questão da ideologia do gênero, nós já emitimos um parecer sobre ideologia do gênero aí de 15 páginas. Então, se você nos seguir aí, vai estar sempre por dentro. Obrigado, pastor, pela alegria de estar com o senhor nessa live, que possamos fazer outras sobre outros temas, né? E depois que passar essa pandemia, eu possa visitar em Brasília. Eu vou muito a Brasília. A próxima vez que eu for, eu vou lhe mandar um WhatsApp aí para ver se a gente se encontra, para comer um bacon. Tá bom, fechado. Valeu. Um abraço, meu irmão. Valeu. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau.